Otílio Rodrigues. Para que serve o debate político eleitoral? Muito bem, Erivan. Numa democracia, as eleições elas são momentos de escolha dos representantes do povo para decidir os rumos que uma comunidade, um município, o estado, a nação vai desenvolver ao longo do tempo, né? Então, eu sei que, dada a baixa qualidade dos nossos candidatos e dos nossos representantes na política, isso gera um certo desânimo no cidadão, né? E às vezes até um certo tédio. Criaram esse tal de horário gratuito, né? Que eu não consigo captar, né? A minha inteligência não consegue captar muitos ganhos significativos, relevantes nesse tal desse horário gratuito. E aí os debates, eles são importantes, né? Porque debates, é bom a gente lembrar aqui sempre a história, essa é uma ideia que vem desde os tempos antigos, lá na Grécia, na Ágora, talvez a maior experiência de todos os tempos sobre democracia, né? Nesse sentido da participação do cidadão nas decisões, era esse momento que se aproveitava para exposição de ideias. E depois teve momento também, vamos dizer assim, que marcou a história na Revolução Francesa, né? Na Assembleia Nacional, onde havia esses debates. E daí para cá, toda a civilização ocidental e as democracias, eles cultivam a prática do debate. E eu diria que o principal objetivo do debate eleitoral para o eleitor é esse eleitor conhecer as ideias e propostas do candidato. Será que esse candidato tem ideias vazias, ideias mirabolantes, milagrosas, promessas só por promessas? Ou as ideias desse candidato, elas têm profundidade, aderência à realidade, passam uma ideia de prioridades? A primeira vantagem de você assistir um debate é o eleitor examinar o realismo, as propostas e as ideias, se essas propostas e essas ideias são realistas ou são uma mera peça de ficção. Um segundo ponto que a gente deveria examinar e acompanhar na realização de um debate seria o nível do diagnóstico dos problemas. Todos os grupos humanos têm problemas que precisam ser enfrentados, né? Agora, todo problema tem uma causa. A questão é, será que esse candidato que eu estou analisando a possibilidade de escolher, o diagnóstico que ele faz dos nossos problemas é realista? Ele tem uma ideia do que é prioritário, já que o grande problema da economia a economia vista como a ciência que estuda as leis do ambiente, da casa, né? E o grande problema é que nós temos desejos e necessidades ilimitadas e temos recursos limitados. Uma questão fundamental no homem político é se ele consegue saber o que é mais importante, o que é prioritário, o que vem em primeiro lugar. Terceiro ponto que eu destacaria, e eu procuro, na medida do possível, acompanhar quando isso é viável, um outro fator que eu examino, que ele tem competência, né? Nós estamos vendo aqui em São Paulo, né, que virou até assunto nacional, o debate entre vários candidatos, e hoje é muito comum um artista, um influenciador, um apresentador de TV, aqui mesmo para a Prefeitura de São Paulo, tem um apresentador conhecido, tem um influenciador. Ora, a complexidade de uma cidade como é São Paulo, a maior cidade da América Latina, que competência esses senhores têm para administrar uma cidade da complexidade de São Paulo? Então, eu acho que um outro ponto que a gente tem que examinar em um debate é se esses candidatos apresentam indícios, evidências que têm capacidade para administrar a complexidade que é uma cidade, né? Que é um conflito. Bom, então eu destacaria, Erivan, esses 3 pontos aí como fundamentais para a gente acompanhar um debate. Como é que o eleitor, é aquele que define, o eleitor é quem manda, como é que ele pode fazer, se é que pode fazer alguma coisa para, quem sabe, elevar o nível do debate? Principalmente na cidade de São Paulo, depois daquele evento lá da cadeirada, que o Zé Luiz da Atena deu no Pablo Marçal, foi um episódio muito triste. A pergunta objetiva é: o eleitor, ele pode realmente mudar, inclusive, o nível desses debates?
Olha, não tenho dúvida que vamos pensar assim, idealmente, teoricamente, sim. Né? O que seria, vamos pensar aqui, uma condição ideal? Como que deveria ser a escolha do voto? Né? Quais são os fatores, quais são os critérios que deveriam ser considerados na escolha de um candidato em um regime democrático? A primeira coisa que eu destacaria, e eu procuro aplicar na minha vida pessoal, a minha escolha pessoal, é a gente examinar o histórico de vida desse candidato, o histórico pessoal e o histórico profissional. Porque, veja só, todo o sistema, vamos dizer, civilizatório, ele é baseado, construído com base na confiança. E se uma pessoa cometeu delitos, ou se sistematicamente, né, ela comete desvios de condutas, desvios éticos, seguramente essa pessoa vai continuar cometendo no futuro. Então, eu acho que uma boa evidência, um bom ponto para se examinar é a questão do histórico de vida. Não deveríamos fazer as nossas escolhas, dar o nosso voto com base em pesquisas. Eu sei que existem ferramentas estatísticas que possibilitam se conhecer com certo grau de confiabilidade, né, dependendo do método, em 95% de chance, quem estudou estatística lembra disso, de você prever o resultado de uma eleição dentro de uma margem de erro. Porém, quem faz essas pesquisas são seres humanos, e esses seres humanos não são confiáveis, eles podem manipular, e eles têm interesses que muitas vezes não são explícitos, né? Mas então eu diria que o primeiro critério é a gente examinar o histórico de vida, a conduta ética, o histórico profissional. Agora, um outro ponto também que o eleitor deveria ser responsável seria não se deixar levar por fake news, mas sim fazer pesquisa através da web, da internet. Você consegue ter acesso a fontes confiáveis para você identificar e conhecer a história de vida, a conduta, se esse candidato apresenta desvios éticos, se esse candidato tem problemas com a justiça, né? Se a gente pensa que nós temos critérios, nós temos valores, nós temos uma ética, eu não posso comungar com a ideia de votar numa pessoa que apresenta problemas na justiça, que apresenta uma conduta ética indevida, distúrbios, desvios, malversação de recursos públicos e outras coisas, crimes na ordem da esfera pessoal ou na esfera política. Então, acho que o primeiro critério para se escolher um candidato seria o histórico pessoal e também o seu histórico político. Eu diria que um segundo critério seria, vamos dizer assim, a competência, a experiência. A gente deveria examinar isso. Essa pessoa apresenta indícios, evidências de que tem competência, que domina, experiência, liderança, porque qualquer cargo político requer lidar com conflitos, ter uma função de liderança, fazer negociações, estabelecer acordos, e tudo isso exige competência, experiência. Um artista, um atleta, até no parlamento, vai lá, ele possa dar contribuições com seus assessores, mas um cargo de executivo, a gente tem que ser mais exigente em termos da capacitação, da competência exigida. O terceiro ponto que eu destacaria aí para a gente escolher um candidato é o alinhamento ideológico, né? Quais são as ideias que esse candidato tem do mundo, da vida, das pessoas, os princípios, os valores? É uma pessoa que está mais identificada com as minhas ideias, com os meus princípios, com os meus valores, com a minha visão de mundo? Porque o que é ideologia? Ideologia é uma visão de mundo. O que você tem? Então eu destacaria esses 3 pontos aí para a gente escolher um candidato, e não com base em pesquisa. A gente sabe que existe uma parcela da população que é influenciado pela pesquisa, né? Mas não deveria ser assim.